o pior acordo já assinado na história, Mercosul e União Europeia. Como ele representa a mais clara face do imperialismo econômico e a completa periferização, colonização da América do Sul. Sejam bem-vindos ao canal O Saquarema, eu me chamo Thiago Araújo e para começarmos a introduzir o tema, eu já gostaria de deixar claro para você que é um forasteiro, que é novo aqui no canal, que nós temos uma perspectiva nacionalista. Então sim, temos uma posição protecionista em termos econômicos. Não acho que a longo e curto prazo seja sadio à nação nós comercializarmos com nações com uma grande disparidade econômica. Isso é, os efeitos desse livre mercado com os países dominantes, apesar de ilusoriamente parecer um barateamento das importações, um abastecimento do mercado com produtos mais baratos, isso é uma grande armadilha que a longo prazo só vai aprofundar a crise que nós já estamos. O século XIX e XX deixou muito claro como as nações dominantes se tornaram ricas, foi fugindo das trocas em disparidades, foi buscando meios de se desenvolver em termos industriais, manufaturando as suas produções, criando valor agregado nas suas produções, coisa que o Brasil historicamente não vem fazendo, em especial nos últimos 40 anos, desde a abertura de mercados. Pelo contrário, quando nós abrimos o nosso mercado lá com o governo Collor, depois nós tivemos uma contínua abertura em uma terapia de choque com a FHC, o que nós vimos foi a quebra de diversas indústrias que existiam no Brasil. É só você pegar a participação da indústria no PIB, que a década de 70 e 80 era na casa dos 40%, e hoje recua para menos de 12%. Ou seja, qual é a implicação direta disso? Você pode estar pensando que a abertura do mercado, mesmo que tenha destruído essas indústrias, propiciou bugigangas, bens de consumo mais baratos, vestidinhos da Shein ou qualquer coisa do gênero. O problema é que, a longo prazo, o que isso implicou foi o engenheiro virando Uber. Foi a fuga de capital humano, o cérebro saindo do Brasil e indo para outros lugares que têm oportunidades. Nós não temos mais empregos para mão de obra qualificada. Ou seja, nós pegamos as indústrias que nós tínhamos aqui, os empregos com bons salários e mandamos para a China, mandamos para a Alemanha, mandamos para centros industriais que são os países da qual nós importamos as nossas bugigangas. Então há um efeito extremamente nocivo em termos qualitativos na abertura de mercado. É por isso que uma lógica fundamental para a gente entender o caráter nocivo do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia é a lógica do livro, que já é célebre, todo mundo cita, do coreano, que eu não sei falar o nome, que é Chutando as Escadas. Ou seja, a economia ela tem níveis a qual nós vamos subindo, que são de complexidade da produção. Quanto mais complexo, quanto mais altos os degraus, mais valor agregado aquele produto que um país específico produz tem. Ou seja, ele enriquece mais porque o produto tem maior valor agregado. Pagam mais por ele. Essa é a prática. Quando nós estamos aprisionados em exportar minério de ferro, café, soja, o que nós estamos fazendo? Vendendo matéria-prima bruta na prática, muito barato. E essa mesma matéria-prima vai ser refinada, vai ser aprimorada nos países que importaram essa matéria-prima, para que então vão exportar para o Brasil a preços muito mais altos ou o mesmo produto refinado. Ou seja, nós vamos exportar o café para depois importar a cápsula de café com 5, 6, 10, 15 vezes o preço a qual nós exportamos o café. Nós vamos exportar o minério de ferro para depois pegar um produto que foi manufaturado a partir dele, que vai ser 15, 10, 20, 30 vezes mais caro do que o minério de ferro. Daí a importância de você ter uma indústria nacional que dê valor agregado às suas exportações. Isso aumenta o caixa das nações. É isso que torna um país rico. Não necessariamente a escala não pode enriquecer um país. Pode, só que é evidente que haverá um grande descompasso nas entradas e saídas se você depender
de atração de câmbio, você ganhar as suas reservas em dólares ali exportando bens, exportando commodities, ao mesmo tempo que você vai importar uma porrada de bens manufaturados. Haverá um descompasso natural na balança. O que o livro Chutando as Escadas diz é que, se uma nação deseja se desenvolver, ela precisa subir esses patamares, esses degraus tecnológicos, para conseguir produzir esses bens de valor agregado. São as nações mais poderosas, economicamente falando, aquelas que têm domínio desses produtos, dessas produções com valor agregado. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico está altamente interligado com a prosperidade econômica real, não a ilusória de um país do tamanho do Brasil, mas com um PIB per capita minúsculo, porque toda a nossa riqueza é oriunda dessa exportação de commodities. O grande ponto é que toda nação que escala essa escada, quando chega lá em cima, ele chuta ela, para que ninguém mais suba, para que não tenha um competidor contra os seus interesses econômicos. Então é bem claro que, diante desta realidade, nenhum idiota vai fazer um acordo comercial sem ter por base essa mentalidade da disparidade econômica entre países fracos e fortes, entre os interesses em se desenvolver e aqueles que já estão desenvolvidos, interessados em sabotar o desenvolvimento das nações ainda por fazer. Qualquer um vai ter salvaguardas ao assinar um acordo comercial, né? Para podermos entender o caráter neocolonial desse acordo Mercosul e União Europeia, temos aqui os produtos que vão ser favorecidos, os produtos brasileiros que vão ganhar com esse acordo. Está aqui o setor de pesqueiros, os setores agrícolas, de crustáceos, de venda de carnes bovinas, suína e aves. Por outro lado, os setores que serão prejudicados, desfavorecidos com o acordo são o setor de vinho, veículos, máquinas e químicos, ou seja, grande parte da indústria com valor agregado que nós temos aqui vai sair prejudicada. Uma indústria que já é fraca devido às condições econômicas e às políticas tomadas nos últimos 40 anos. Se ao analisar os setores que serão favorecidos e desfavorecidos já não são o suficiente para você ver o caráter colonial disso aqui, nós temos assim a personificação do sujeito chutando a escada, em termos quase literais. Nós temos aqui a proibição da prática de limitar as exportações de matérias-primas. Então, se a gente quiser conscientemente prejudicar a indústria europeia, limitando as exportações, por exemplo, de minério de ferro para eles, a gente não pode fazer isso. É uma prática desleal em termos econômicos, segundo o tratado. Neste mesmo embalo, nós temos aqui uma suposta restrição que foi salvaguardado pelo governo brasileiro de entrada de empresas estrangeiras nas compras públicas. Teoricamente, então, nós não poderíamos importar certos bens que o Estado necessita, ou seja, a indústria nacional teria ainda um mercado resguardado, sobreviveriam com a ajuda do Estado, né? Mas isso só vale para a União. Os Estados não têm restrição em comprar bens importados, ou seja, mesmo assim, mesmo com essas salvaguardas, nada vai mudar na prática. As indústrias nacionais vão sofrer um baque bem forte. Os principais pontos que nós podemos elencar aqui de efeitos a curto, médio e longo prazo são o favorecimento do agronegócio, que evidentemente vai poder exportar livremente e dominar os mercados europeus, mas isso vai ter um custo para nós aqui em terras tropicais, porque vai ter pouquíssimos estímulos para abastecer o país. Ou seja, é bem provável que a partir do momento que entrar em vigor o acordo, a carne vai encarecer gradualmente, porque o abastecimento do mercado interno vai estar bastante prejudicado, uma vez que não vai ser economicamente inteligente vender para nós brasileirinhos. Eu sei que todo mundo sabe e fica bastante indignado com essa postura do agro, porque acho que todo mundo já viu esses vídeos, né, de que o café brasileiro é o melhor do mundo, mas o que fica aqui é o grão torrado de quinta categoria. O Brasil é um grande exportador de laranja, mas as laranjas que tem aqui são só o lixo que sobra. Essa característica vai provavelmente ser enfatizada nos próximos anos com o vigor desse novo acordo. Nós temos também um maior favorecimento da agricultura de monocultura, né? Ou seja, esse tratado ele representa o domínio político do agronegócio na gestão da economia, ou seja, evidentemente
houve o interesse claro de terminar de desmontar o parque industrial do Brasil a partir desse tratado, uma vez que vai ficar muito mais barato você importar, por exemplo, bens de indústria farmacêutica, bens industriais, veículos, maquinários, tudo isso vai ficar muito mais barato você importar do que você produzir aqui. Então, a gente aceitou a nossa vocação agrícola, essas prerrogativas a priorísticas que rondam o Brasil desde o século XIX, basicamente, onde a gente não devia nem tentar se industrializar, nem tentar subir a escada, a gente devia aceitar que a gente é um país pobre, que a gente só vai ter dinheiro se a gente exportar. Lógico que na boca dos defensores desse tipo de tese, desse tipo de narrativa, é que a gente vai exportar tanta carne, tanta soja, tanta laranja, tanto café, tanto minério de ferro, que a gente vai ficar muito rico. O problema é que isso aqui vai provavelmente enfatizar uma característica da nossa economia, que é essa dinâmica de concentração. Como eu disse, quando a gente fala que um setor da economia, vamos pegar um exemplo aqui claramente fictício, sei lá, um determinado setor da economia fez $1 trilhão. Beleza, ele em um ano fez $1 trilhão. A gente pode ter esse 1 trilhão, por exemplo, numa grande plantação de soja. Novamente, quantas pessoas esse dono dessa plantação empregou? Como ele distribuiu esses $1 trilhão? Com muito pouca gente e principalmente no seu próprio bolso. Agora, uma indústria, por exemplo, vamos dizer aí que a Petrobras fez $1 trilhão. Quantas pessoas a Petrobras emprega? A cadeia de abastecimento da Petrobras, o custo de manutenção, a economia que gira em torno dela, quantas pessoas no total são favorecidos e chegam, esses $1 trilhão, chegam nessas pessoas? É muito mais gente. Ou seja, a própria dinâmica da monocultura, ela é concentradora. A disparidade entre os meros plebeus que estão presos ali a empregos urbanos de atendimento e, sei lá, lavar rápido, recepcionista, pizzaiolo, sei lá, garçom, assim, é ridículo, porque os salários no setor de serviços são assim, baixíssimo e não tem emprego para todo mundo no agronegócio. O que nós temos é, se o país enriquecer, vai ser um enriquecimento extremamente concentrado. A desigualdade social vai crescer brutalmente, as perspectivas de melhora da nação, no sentido de analisar a vida das pessoas que compõem essa nação, é ridiculamente baixo. Ou seja, nós não estamos fazendo absolutamente nada para reverter esse processo de concentração econômica, pelo contrário, estamos acelerando, porque ao mesmo tempo que esse tratado interessa apenas ao agronegócio, ele também prejudica flagrantemente a indústria, que é justamente quem poderia empregar as pessoas, o grosso das pessoas, com salários melhores, uma melhora real na qualidade de vida. Então isso aqui favorece a dinâmica de concentração e isso aqui agrava um problema que já era tipicamente brasileiro. Desde a década de 50 nós temos aqui um protecionismo às avessas, que é, nossa, a gente precisa levantar a infraestrutura, a gente precisa criar reserva de mercado, a gente precisa fazer um monte de coisa para proteger uma multinacional. Sequer é um brasileiro que resolveu fazer uma indústria automotiva. Sequer é um brasileiro que domina, sei lá, uma indústria de latas, que seja. Não, a gente fez tudo para atrair multinacionais para que abrissem uma filial no Brasil. Teria um mercado protegido pelo Estado brasileiro para produzir aqui, porque supostamente elas têm uma tecnologia superior, é melhor que elas venham para cá, elas vão empregar gente para ali e para lá. Isso por si só já é uma tese bastante furada, porque o que esses caras mandam para fora através de supostas dívidas, de importações, de investimentos, além dos lucros que elas já mandam para fora, não está escrito no gibi. Já tem uma dinâmica, as multinacionais, naturalmente de rapina, naturalmente de faces coloniais. Mas agora, com esse mercado aberto com a União Europeia, sequer vai ser preciso trazer a indústria para cá. Sequer vai ser necessário empregar meia dúzia de candango aqui. Porque o mercado está aberto. Se eles quiserem empregar alemães, franceses, holandeses, eles podem deixar essa indústria lá mesmo e ir pagando salários decentes para os próprios nativos. Para cá vem só o produto e a gente paga. Porque agora a gente está muito rico exportando
carne bovina, suína e aves para a União Europeia, né? Então, assim, vai aprofundar uma dinâmica que já era ruim. As multinacionais já não era um modelo sustentável de industrialização. Já causavam malefícios à nação. Agora, sequer isso vai ser preservado. Então, a gente vai ter... As estruturas coloniais vão estar cada vez mais flagrantes. É quase como uma volta aos tempos de Marquês de Pombal, sabe? As manufaturas sendo proibidas aqui, onde a nossa função é simplesmente subsidiar a indústria e o patamar, a qualidade de vida das metrópoles europeias. É isso que a América do Sul foi submetida com esse acordo. Então, a gente ainda tem outros problemas mais profundos, que é a respeito da articulação mesmo de uma esquerda que poderia ser saudável nesse momento. Como o nacionalismo político saiu de cena, ele foi morto e sepultado ainda no regime militar, então meio que assim, quem poderia defender male o Brasil numa luta contra o capital internacional, pelo menos retoricamente podia ser a esquerda, né? Mas a esquerda está celebrando esse acordo firmado, inclusive por um governo de esquerda, supostamente, né? Então, mesmo nos anos 2000, onde a coisa já estava feia, se tinha aquela frente de esquerda que bloqueou o acordo ALCA, né? Que seria um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Pelo menos ainda existia assim uma politização do debate público, onde essa lógica predatória ainda era entendida, ficava às claras, falava, olha, isso aí é evidentemente uma ofensiva neocolonial, a gente não pode colocar o emprego de milhares de pessoas em risco, a gente favorecer ainda mais o agronegócio quando a gente já tem a situação atual, é agravar o que já está ruim. Nem isso mais a gente vai fazer. E o pior de tudo é que se a gente fosse impelido a fazer esse acordo, a gente teria muita margem para explorar a União Europeia. Nós temos uma Europa altamente fragilizada, com uma falta de lideranças, Macron com uma França ingovernável, a Alemanha completamente perdida na sua política interna. Então a gente tem os próprios gargalos dos Estados Unidos pressionando os europeus a importar produtos a qual eles tinham muito mais barato no mercado russo. Então há um aumento no custo de vida, uma ingovernabilidade interna na União Europeia e a gente não se aproveitou de nada disso, essa falta de líderes, essas crises internas, essa crise política, as crises econômicas que assolam a Europa, a gente não fez nada para barganhar um acordo favorável. A gente simplesmente assinou o acordo mais desfavorável possível. E aí que vem o fator mais engraçado de tudo, porque se as coisas continuarem como estão na Europa, é bem provável que haverá uma ascensão de uma direita nacionalista em vários países europeus, que vão pressionar para rever esse acordo, onde eles não vão aceitar perder nem mesmo no setor primário. Isso a gente vê muito bem com os protestos que estão acontecendo na França, na Alemanha, né, em diversos países europeus que os seus agricultores temem a quebra que eles sofrerão ao ter que competir com os produtos sul-americanos, em especial com os produtos brasileiros. Isso se essa direita que mais populista, que vai representar os interesses desses agricultores, chegar ao poder, eles ainda provavelmente vão rever diversas cláusulas do acordo e vão buscar formas de sobretaxar os nossos produtos, mesmo nas áreas de baixo retorno, já não tem quase valor agregado nenhum, e ainda assim vão inviabilizar os ganhos deles no mercado europeu. E dificilmente a gente vai ter soberania suficiente para poder contestar o mesmo com relação aos setores de veículos, máquinas e químicos. Ou seja, no fim das contas, a gente vai tomar um golpe duplo. Então, é um acordo que, basicamente, só o agronegócio bate palma e está feliz com isso. Vai agravar em muitas condições imediatas econômicas aqui do país. A longo prazo, vai ainda mais fortalecer essa dinâmica de colonização do Brasil frente à União Europeia. A gente vai ver todas essas crises a qual a Europa passa
do encarecimento do seu custo de vida, sobre a desestruturação do modelo econômico que eles planejavam para o século XXI, sendo basicamente substituído para a manutenção do seu custo de vida com a parasitagem, com a rapina das nações sul-americanas. Então a gente é o grande palhaço desse acordo. A gente precisa para ontem assim, uma virada muito radical para um nacionalismo econômico e que rasgue esse acordo em 1000 pedaços. Enfim, é bastante desesperador, cria uma desesperança muito grande quando a gente pensa que mesmo um governo de esquerda tá topando fazer um acordo nesses termos, sabe? Assim, se tem uma das poucas qualidades na esquerda, seria justamente eles pelo menos lutar contra o capital externo. Mas nem isso eles fazem mais. Então, assim, é simplesmente triste. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, deixa o gostei, se inscreve aí no canal. Mas, enfim, eu não tenho qualquer fé ou esperança na Sexta República. Eu quero que, pelo menos, isso tenha um fator disruptivo. Que isso possa agravar tanto a lástima, a pauperização da nossa qualidade de vida, que cria um surto de descontentamento contra o regime a qual nós vivemos, que nós possamos viver um novo auspício nacionalista para a pavimentação de uma nova era a partir do sofrimento, não é? Tempos difíceis formam homens fortes, então já passou da hora desses homens fortes começarem a surgir para a gente rebalancear esse jogo. Bom, eu vou ficando por aqui. Clube de membros tem vídeos exclusivos, é uma forma de financiar aqui o canal. Chave Pix na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.